Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O dia de hoje foi maravilhoso, né? Estando na presença de Deus, glorificando a Ele e a exaltando, né, irmãos, na beleza da sua santidade, com a nossa pouca força. Mas eu acredito que, assim como eu, muitos também já fizeram no dia de hoje. Eu gostaria de ler um versículo aqui na palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, e no versículo 14, que me disse assim, ó. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi, o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu, bom, ela não tem filho e o seu marido já é bastante idoso. Então solicitou Eliseu, vai e chama ela de novo. E Geazi foi e a chamou. Ela chegou até a porta. Aqui, meus irmãos, no capítulo 8, no versículo 8, a Bíblia diz que Eliseu passava todos os dias na porta da casa daquela mulher, que eu entendi. Passava ali, naquela estrada, naquele caminho, e aquela mulher sempre observava Eliseu, passando, indo para Sunem, diz a palavra, onde vivia. Aquela mulher, ela era rica, aqui a palavra de Deus diz, né? E aquela mulher observava, sempre Eliseu passava, e um dia ela chamou ele para comer alguma coisa na casa dela. E Eliseu não rejeitou, porque, né, certamente estava com fome, entrou na casa daquela mulher e comeu aquela comida, né, aquele lanche, aquele café, né, que aquela mulher ofereceu a ele. Mas eu acredito que primeiro ela comunicou ao seu esposo que ela iria chamar aquele homem para comer alguma coisa, para dar alguma coisa para ele comer, porque o casal é assim, né, irmãos? O casal, quando o marido e a mulher, quando tem união, quando o marido quer fazer alguma coisa, ele comunica a esposa, e a esposa também comunica o marido, né? E ambos aceitam junto, e assim Deus trabalha e opera e só glória. E eles convidaram Eliseu e deram alguma coisa para que Eliseu comesse. Só que quando Eliseu come naquela casa e depois ele vai embora, aquela mulher observou Eliseu. Ela observou que Eliseu realmente era um homem de Deus. E ela falou para o marido, vamos construir um quartinho de bloco, de tijolos, aqui em cima da nossa casa. E aí nós colocamos uma cadeira, uma mesa e uma cama para aquele homem, porque aquele homem é realmente um homem de Deus. O testemunho de Eliseu falou mais alto. E assim eles fizeram e Eliseu passou a descansar naquela casa. Sempre Eliseu, quando ele ia fazer a obra de Deus, voltava, ele, né, fazia os seus afazeres, ele voltava e descansava no quarto daquela casa, juntamente com o seu moço chamado Geazi. E Eliseu, juntamente com Geazi, eu acredito que todos os dias ela dava de comer para eles. Ela dava café, eles atendiam eles ali, né? O esposo e a esposa atendiam Eliseu como se fosse uma pessoa da sua família, porque eles viram que realmente eles eram servos de Deus. Mas, irmãos, e de repente Eliseu pensa em ajudar aquela mulher, em agradecer, fazer alguma coisa para agradecer aquela mulher, porque ela estava sendo generosa com eles. Eu acredito, irmãos, que Eliseu ainda não tinha ouvido a voz de Deus quando ele manda Geazi observar ela, para saber o que ela estava precisando. Porque ele queria abençoar ela. Ele queria profetizar uma bênção na vida dela. Mas ele não sabia o que é que ela estava precisando, né? Então ele mandou Geazi verificar, olhar direitinho, prestar atenção, conversar com ela, para ver, para analisar ali o que é que ele estava precisando. E Eliseu, em conversa com ela, percebeu que ela não era mãe, que ela não tinha filho e o marido dela já era velho. E Geazi volta e fala com Eliseu. Eles não têm filho. O marido dela, você viu? O marido dela já é bastante velho. Né? Ela não tem filho e eu percebo, provavelmente, né? Porque a mulher que não tinha filho naquela época era uma mulher até desprezada, né, irmãos?
E eu acredito que os dois conversaram ali. Eu percebo que ela é uma mulher triste, porque ela não é mãe. E eu acredito que ela gostaria de ser mãe. Eles conversaram ali entre si. Então Eliseu falou para Geazi, chama ela de novo. Geazi foi, chamou ela de novo. E chamou ela de novo. E ela chegou até a porta do quarto, né? Aonde eles estavam, que é aquele quarto que era para eles descansarem. Ela foi, chegou até a porta do quarto, provavelmente ela perguntou: o que vocês querem me falar? Né? Porque ela já tinha falado para eles que ela estava bem, porque aqui diz a palavra aqui, ó. Quando eles perguntaram para ela se ela estava precisando de alguma coisa, ela respondeu: eis que eu vivo em paz entre meu próprio povo. Ela não queria incomodar, ela falou para eles que ela estava bem. Mas eles logo, vendo que ela não tinha filhos, perceberam que ela não estava bem, que ela precisava de um filho. E então Eliseu declarou para ela aqui, ó. Declarou para ela aqui, tá vendo aqui, ó? Por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou, não, meu senhor. Ela respondeu a ele, né? Não, meu senhor, não iluda a tua serva. Ó homem de Deus. Isso quer dizer, eu não tenho condição. O meu marido não tem condição de ser pai. Meu marido já é velho. Talvez, há algum tempo já casados, junto. E ela ainda não tinha conseguido ser mãe. E ela já tinha perdido a esperança. Presta atenção, irmãos, que Deus não tinha falado que eu entendo é que Deus não tinha revelado nada para Eliseu. E Eliseu profetizou para ela, vendo eles que ela tinha vontade de ser mãe, ele profetizou para ela, olha, por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Por volta dessa época, isso quer dizer, quase completando um ano, ou completando um ano, talvez, não sei, mas de um ano não passou, né, irmãos? E aquela mulher, irmãos, teve um filho, realmente, né? Ela teve um filho, realmente. Ela engravidou e ela teve o filho dela ali nos braços. A história é longa, né, irmãos? Aqui a história é longa. Ela teve o filho dela ali nos braços. Eliseu profetizou a necessidade dela, né? Eu acredito que Deus não mandou Eliseu profetizar, mas Eliseu profetizou para ela aquilo que ele viu que ela necessitava. Porque ele quis ser grato a ela porque ela foi generosa de ajudarem a eles. E Eliseu profetizou para ela e ela teve o seu filho. A profecia poderia se cumprido no outro dia, mas não se cumpriu no outro dia porque Deus respeitou, o que eu vejo aqui, eu imagino que Deus respeitou a palavra dele mesmo, a decisão dele mesmo, que assim que a mulher fica grávida, demora 9 meses para uma criança nascer. Deus não podia antecipar os meses, né? Então Deus esperou os 9 meses passar, o tempo dela engravidar e depois passar os 9 meses para que a criança nascesse e ela tivesse seus filhos nos braços. Aí deu realmente quase um ano, ou um ano completo, porque eu não li tudo aqui, eu só li essa parte. Na verdade, eu já li tudo, mas eu não li agora. E aí, a cabeça da gente esquece, né, irmãos? Irmãos, mas só que eu quero dizer mais, assim, irmãos, quando aquela mulher percebeu que Eliseu realmente era um servo de Deus Altíssimo, era um homem de Deus, e que Eliseu profetiza para ela a benção que ela estava precisando, necessitando, Eliseu não saiu ali naquele povoado que na época não era favela, né? Eu ia falar na favela. Mas Eliseu não saiu ali naquele povoado contando para todo mundo. Eu passei na casa de uma mulher ali, ela não tem filho, e eu profetizei para ela, vocês vão ver. Profetizei para ela. Eu sei que ela necessita de um filho, que ela tem vontade de ser mãe, mas eu profetizei para ela que ela vai ser mãe, você vai ver.
Antes de 1 ano ela vai ter um filho, porque eu profetizei para ela. Eliseu não fez isso. Eliseu ficou calado. Eliseu pura e simplesmente profetizou para ela o que iria acontecer. Mas ele não saiu contando para ninguém. E o que eu percebo mais, irmãos, nessa palavra, assim que quando ela também reconheceu que Eliseu era um servo de Deus, Eliseu também não passou lá para ficar falando para todo mundo, não, eu sou homem de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, porque eu sou homem de Deus, porque Deus me honra, porque Deus me revela, Deus, eu sou profeta, eu faço, Não, Eliseu não fez isso. Ela reconheceu Eliseu como homem de Deus só pelo seu testemunho. Amém, meus irmãos? Irmãos, o homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, não precisa falar para os 4 cantos da terra que ele é um homem de Deus. O testemunho fala por si próprio. O testemunho do cristão fala por ele. Ele não precisa abrir a boca para falar. Amém, meus irmãos? Fica com Deus. Boa noite.